Deus nos privilegiou com a possibilidade de termos em nossas mãos a revelação de sua vontade para o seu povo, para a sua igreja. Palavra do Senhor, que eu passo a ler agora, pequeno trecho registrado no profeta Isaías, capítulo 53, versos 1 ao 7. Profeta Isaías, capítulo 53, versos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Palavras do Senhor. Um cordeiro levado ao matadouro. Um cordeiro levado ao matadouro. Olhando para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versos 51 a 54, o texto trata da traição de Jesus e sua prisão após sua profunda e angustiante experiência no Getsêmani. Um acontecimento neste texto de Mateus deve chamar a nossa atenção antes de irmos para o profeta Isaías. Um dos discípulos, Pedro, em defesa do mestre, puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Então Jesus o repreendeu, dizendo: guarde a espada. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Eu li Mateus 26, 52 a 54. Estas palavras de Jesus são importantes, porque deixam claro que ele poderia invocar os anjos e seria liberto daquela armadilha para prendê-lo. A questão é que ele escolheu morrer e o fez espontaneamente por mim e por você. Isaías escreveu no verso 7, como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. As palavras do profeta são a comprovação que muitas vezes é pedida sobre a veracidade e inspiração divina das Sagradas Escrituras.
O livro de Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo e já antecipava este acontecimento do sacrifício de Cristo. Por isso, Pedro tinha razão ao escrever na sua segunda epístola, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz que a profecia nunca teve sua origem na vontade humana, na vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram conduzidos pelo Espírito Santo. Sobre o que o profeta estava falando? Simplesmente, ele estava antecipando e renovando a esperança do povo de Deus, assegurando que no futuro Deus completaria o propósito redentor, salvador, que já havia estabelecido para o seu povo. Jesus, conforme anunciado pelo profeta Isaías, foi conduzido como um cordeiro ao matadouro e espontaneamente ele se entregou por mim e por você. Chamam isso de sacrifício substitutivo, porque não foi por ele que ele fez isso. Jesus não tinha nenhuma necessidade nele mesmo de realizar este ato sacrificial de ir à cruz, passar pela vergonha e dor. No verso 4, a fala do profeta revela-nos muitas coisas importantes, porque diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Significa que ele recebeu a culpa pelo outro, pagou a pena pelo crime de outra pessoa. A Bíblia é muito clara ao dizer que quem merece a condenação, a morte, por causa do excesso de transgressão e pecado, somos nós. A humanidade escolheu se desvencilhar de Deus, buscando seus próprios caminhos alternativos para viver. Aliás, do ponto de vista das autoridades religiosas e políticas da época, crucificar Jesus era uma forma de se livrar dele e de seus planos supostamente divinos. Quanta inocência temperada com a incredulidade! Isaías diz no verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus, ainda que pudesse livrar a sua pele diante dos perseguidores e assassinos, ele não se esquivou e voluntariamente entregou-se ao sofrimento e dor por mim e por você. Como ovelha, foi levado ao matadouro para receber o castigo que nós merecíamos. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, penso que não somos capazes de mensurar o valor de ato tão apaixonado como este. Não somos capazes de corresponder a tão especial ato de libertação, porque talvez não sejamos capazes de admitir tão grave estado de degradação moral e espiritual em que nos encontramos e a necessidade que temos de um Salvador, que faça por nós o que jamais seremos capazes de fazer por nós mesmos. Lemos em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Hebreus, capítulo 12, verso de número 3, chama a nossa atenção para o sacrifício de Cristo e o efeito tremendo que isso tem em nossas próprias vidas.
Diz assim o texto de Hebreus: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. É preciso ter muito claro em nossas mentes e corações o que Jesus fez por nós e em que estado nos encontrávamos antes e depois deste ato de amor sacrificial. Chamam isso de sacrifício para perdão de pecados. Sacrifício para o perdão de pecados. A profecia de Isaías termina no verso 12 dizendo: mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus, ao instituir a ceia com seus discípulos, isso está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 28, ao dar graças e oferecer o cálice, ele disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Os beneficiários deste sacrifício de Jesus são todos aqueles que creem nas promessas das Escrituras Sagradas, que se voltam de seus caminhos tortuosos e instáveis e colocam sua fé no Cristo Salvador. O ato da crucificação é restaurador, é ato de cura profunda da alma. Se você se alegra quando ele te oferece a cura de uma enfermidade física ou o livramento de um acidente cotidiano, deveria se alegrar muito, muito mais em Cristo, ao saber que ele subiu alto, não para sentar-se em um trono, mas para ser pregado em cruz sangrenta, para lá de cima gritar ao mundo inteiro e a você nesta manhã: Tetelestai. Tetelestai foram as suas últimas palavras, as últimas palavras de Jesus antes de morrer. E esta expressão grega, tetelestai, significa está consumado, totalmente pago, concluído o propósito de Deus para a redenção, para a salvação, para o livramento do ser humano dos seus pecados. Por isso, o profeta Isaías, 700 anos antes, levanta sua voz em nome de Deus e anuncia os atos maravilhosos que estão em curso. É por isso que os evangelistas escreveram e anunciaram à humanidade, inspirados pelo Espírito Santo: o Salvador virá. O Salvador já veio, o Salvador voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Creiam nele, tenham fé nele, não fiquem longe dele, voltem para ele. Ao iniciar sua profecia, Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Esta é uma pergunta que ainda ecoa através dos séculos a todos os corações. Deus se revelou a você. Você foi impactado pela revelação da palavra de Deus de maneira tal que trouxe transformação real e profunda no seu modo de viver neste mundo? Houve de fato arrependimento de pecados e a sua fé está colocada em Cristo, Salvador e Senhor? Lembre-se, Jesus poderia ter se livrado das amarras que o levaram ao sofrimento na cruz do Calvário, mas escolheu não o fazer por amor a mim e a você. Que profundo amor! Que profundo
amor. E o mais belo de toda esta providência divina está no fato de que Cristo não permaneceu na morte. O Cristo humilhado, açoitado, machucado pela coroa de espinhos, perfurado pela lança de seus algozes, vai ressurgir na manhã de domingo, vitorioso para sempre. E sua vitória é também a nossa vitória, não apenas nesta breve vida terrena, mas a vitória da vida com Cristo eternamente. E bom, acho que este é um excelente tema para um outro sermão. Por ora, veja a trajetória da sua humilhação e sacrifício para a vitória e exaltação. Do sacrifício para a exaltação. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 2, descreve um momento duplo, de extremos na vida de Jesus, a sua humilhação e a sua exaltação. A sua humilhação e a sua exaltação. Na primeira parte de seu texto, ele diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o estado da humilhação de Cristo. Mas na segunda parte do texto, Paulo declara que Deus o exaltou a Cristo soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, mostra que a história não terminou no Calvário. O propósito redentor de Deus não estava em ver o seu único filho morto, sangrando, solitário na cruz. A exaltação de Cristo refere-se à sua ressurreição, sua vitória sobre a morte, seu retorno ao trono nos céus. Isto foi visto e escrito por João numa revelação extraordinária, como uma fresta que se abriu no céu e lhe permitiu ver o que ele mesmo declarou em Apocalipse capítulo 5, versos 8 a 13. Diz assim o texto: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Amém. Se você concorda comigo, Páscoa é muito mais do que o marketing e a comercialização de produtos para engordar as receitas de empresas. Páscoa é muito mais do que apenas uma data especial no ano em que nos reunimos para ouvir falar de um acontecimento histórico que abalou a humanidade e deve ser recordado. Páscoa é um ato sacrificial de morte de alguém que carregou o
peso da cruz, mas carregou também o peso das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Páscoa é um evento que tem cheiro de tragédia e morte, sofrimento e angústia, mas que se traduz em aroma de vida, de salvação eterna, de paz real para mim e para você. Porque Ele vive, nós viveremos também. Aleluia ao que era, que é e que há de vir. Amém.